Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é quem? É a Vertente Tecnológica. Hoje, na Vertente Tecnológica, vamos falar sobre o lançamento do Apple Music Hi-Fi e AirPods 3. Será que vai acontecer? Fica aí para ouvir estas notícias e muito mais. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje vamos falar de rumores, mas que de certa forma é quase certo que vai acontecer, pois todos os indícios estão à vista. Falamos do lançamento do Apple Music Hi-Fi, ou Apple Music Plus, como lhe queiram chamar, e do lançamento da terceira geração dos AirPods, neste caso os AirPods 3. Quanto ao Apple Music, já há algumas semanas tínhamos essas indicações, onde foram encontradas referências na beta 14.6 do iOS e da versão beta do app do Apple Music para Android, onde aí mostrou dados para suporte a 24 bits por 48 Hz e 24 bits por 192 Hz, com alta qualidade, sem perdas, onde poderá consumir até 36 megas numa única música de 3 minutos. Vemos também menção a Dolby Atmos e a Dolby Audio. Será possível que seja criado em algumas músicas o efeito do áudio espacial que já está presente nos AirPods Pro e nos AirPods Max. Quanto aos AirPods 3, já havia algum tempo alguns rumores com vazamento de imagens que indicavam que poderá trazer um formato extremamente semelhante aos AirPods Pro, mas sem aquelas borrachinhas que isolam o som e assim manter a mesma característica do design da segunda geração e também, neste caso, não trazer o modo de cancelamento de ruído e nem o modo ambiente. Por fim, no dia de ontem, de domingo, no dia 16, a Apple lançou no seu aplicativo de música um teaser sem áudio com o logotipo da maçã a se movimentar assim de forma 3D, com indicação em breve. E com uma frase extremamente empolgante onde diz, e passo a citar, abre aspas, prepara-te, a música está prestes a mudar para sempre, fecha aspas. É bom fazer referência que estas duas situações de tanto o lançamento do plano de áudio do Apple Music Hi-Fi como o lançamento da terceira geração dos AirPods estão previstos para ser apresentados em conjunto agora no dia 18 de maio de 2021. Caso isso aconteça, podem contar que estarei aqui para contar todos os detalhes desse lançamento. E já era tempo do Apple Music lançar esta característica. Só ainda não sabemos se será apresentado com um plano extra ou seja, em modo de subscrição em que se paga mais um X para obter essa característica, ou se será implementado e visto que o Apple Music já é à base de assinatura, que possam oferecer esse suporte. Eu, na minha opinião, sinceramente, eu penso que isso não vai acontecer. Primeiro porque a gente sabe perfeitamente como é que a Apple Music não, neste caso, a Apple se comporta neste tipo de situações. Ou seja, ela, apesar de olhar muito para o lado do consumidor, do lado do cliente, do lado do usuário, em que eles sempre fazem aquela referência que eles sabem o que é o melhor para nós, etc, etc, e de facto oferecem produtos de alta qualidade,
Mas eles são uma empresa capitalista, ou seja, eles não estão ali propriamente para perder dinheiro, nem estão ali para fazer favores a alguém, ou seja, eles estão ali, se é para fazer favores, estão a fazer favores a acionistas, a quem paga e investe para fazer a empresa crescer, ou seja, eles estão ali para no final de cada ano, neste caso de cada ano fiscal, entregar o cheque com os respectivos lucros. Por isso, eles sendo uma empresa capitalista, eles não estão ali para fazer favor a ninguém, a não ser aos próprios acionistas. E eles sabem perfeitamente que, ou seja, a gente conhece perfeitamente a Apple e eles arranjam sempre forma, seja em modo de serviços, seja em modo de acessórios, de plataformas, seja do que for, para arranjar sempre uma maneira de fazer mais uns trocos, que é o que a gente lhe pode chamar trocos, né? Estão sempre a arranjar forma de arranjar alguma maneira de faturar mais um pouco. E esta aqui, acredito eu que não será exceção, ou seja, o plano da Apple Music, como todos nós sabemos, já é pago, assim como é o Spotify, como é o Deezer, como é o Tidal e outros concorrentes. Eles sendo uma aplicação ou um serviço pago, vão arranjar, à semelhança dos concorrentes, um serviço que seja pago mais qualquer coisa. Eu salvo erro, acho que é o Tidal que oferece essa situação, ou seja, tem um serviço premium, né, um serviço pago para uma determinada qualidade, mas quem quer uma outra qualidade, ou seja, uma qualidade superior, paga ainda um X. E também já há alguma especulação já de algum tempo que o Spotify também planeia fazer isso, ou seja, eu sei perfeitamente, porque eu já fui o usuário do Spotify, eu sei que o serviço free, ou seja, o serviço grátis, já oferecia suporte, salvo erro, até 128 capas. Mas quem era premium poderia usufruir entre 192 a 320 capas de qualidade de áudio. Ou seja, eles próprios, quando a gente vai às definições da aplicação e vai à qualidade de áudio e quer pôr alta qualidade, dispara logo um pop-up, um banner, a dizer que se quer usufruir daquela qualidade de áudio, que tem que usufruir do serviço premium. Ou seja, logo aí já estamos a ver que havia uma distinção entre o free, né, ou entre o grátis e o pago. E depois eles também já estão, face à concorrência, também já se a planear para entregar ainda uma qualidade superior aos 320. Aqui, basicamente, a Apple vai fazer exatamente o mesmo porque isto agora, desde há muito tempo, com os serviços de música, de streaming, já há muito que estão a ser requisitados, já há muito que estão a ser procurados, e agora é o mercado a mexer, ou seja, é a concorrência a mexer e a fazer que cada um a ver o que é que melhor pode oferecer aos seus usuários, e neste caso a Apple não está atrás, ou seja, vai criar um serviço para fazer face àquilo que já existe na concorrência. Apesar que existem alguns relatórios que apontam que eles poderão só ingressar isso no serviço atual, já que é pago, de forma gratuita. Foi o que eu ainda agora falei, eu não acredito de todo que a Apple faça isso. Nunca fez isso, não há um histórico disso, não é agora o que vai fazer. Acredito sim, ele já tem um serviço com um preço extremamente competitivo, e vão criar uma assinatura, neste caso extra, para quem quer usufruir de uma qualidade superior. Não sabemos ao certo se este tipo de serviços é para o cliente comum ou se é para um nicho muito próprio, e isto tudo vai depender do preço que eles vão praticar. Se for um preço extremamente baixo e extremamente competitivo, acredito que sim, que seja para todo e qualquer tipo de usuário, ou seja, todo e qualquer tipo de consumidor e cliente, porque sendo já o plano premium ou o serviço da Apple Music já com um preço extremamente competitivo, neste caso é só mais um cheirinho para ter um pacote mais completo para usufruir em plenitude de todo o potencial que o serviço oferece.
Se já for um preço um bocado elevado, acredito que aí seja mesmo somente para um nicho muito próprio, talvez, sei lá, para produtoras, para quem trabalha com música, quem trabalha com instrumentos, sei lá, para tirar dali referências e que necessita dessa qualidade superior, né, para o seu próprio benefício. Isso agora tudo vai depender, por isso vamos aguardar pelo anúncio, ver o que é que eles vão fazer de referência em relação a isso, como é que vai ser feito realmente o plano de pagamento, se vai ser incluído, se vai ter uma assinatura extra, a que preços é que vão ser apresentados, vamos aguardar e certamente eu estarei cá para falar em relação a isso. Quanto à terceira geração dos AirPods, já há muito que merecia uma repaginação no design destes AirPods, porque se há coisa que a segunda geração, a segunda e a primeira, porque ambos os dois são iguais, o que difere de uma geração para a outra é apenas a caixa de carregamento, ou seja, enquanto que a primeira geração apenas só é carregado com fios, a segunda geração mantém tudo igual, mas traz uma caixa de carregamento sem fios, ou seja, a única diferença de uma para a outra. Mas se há uma coisa que sempre eles foram, entre aspas, gozados, que sempre foram humilhados, se pode assim dizer, e que certamente, e isto é um facto, é que a concorrência, estamos a falar daquelas empresas chinesas que quiseram fazer clones dessas gerações, foi aquele formato cotonete, ou seja, aquele formato gigantesco que quase que vai desde o nariz até à boca. Quer dizer, uma peça ali que parece um dedo mindinho, um dedo pequenino ali espetado na orelha, e já há muito tempo realmente merecia uma repaginação naquele design. E agora realmente com o vazamento de algumas imagens, alguns rumores de alguns analistas que já se têm mostrado bastante credíveis no passado, tudo aponta que a caixa será um design muito semelhante ao dos AirPods Pro, e o design em si, já aquela perninha, parece o cotonete, já irá vir mais curto, com um design extremamente igual ao dos AirPods Pro, em que de facto só vai haver essas duas diferenças. Primeiro, não vai trazer aquelas borrachinhas que ajudam a isolar o som, ou seja, mantém aquele design, aquela imagem mais clean, mais limpa, sem nada ali extra para colocar nos ouvidos. E não terá também o cancelamento de ruído ativo, foi sempre uma característica muito própria dos AirPods Pro e agora dos AirPods Max, e então irá manter essa, até porque é o que faz sentido, porque se eles mantivessem as características muito idênticas ao Pro, essa entre aspas linhagem dos AirPods ia à viola, ou seja, iam acabar, porque não, tu chegares ao pé de um cliente e dizeres assim, olha, compra aqui esta geração, e ele ia olhar para um e olhar para o outro e ia dizer, então o que é que me compensa estar a comprar esta terceira geração dos AirPods se eu tenho os AirPods Pro com o mesmo design, com as mesmas características, com as mesmas specs? Não faz sentido nenhum, ou seja, era uma estar a ser criada em cima de outra, oferecendo exatamente as mesmas coisas. Por isso tem que haver ali, não só no preço, mas também as características, tem que haver ali uma distinção, e será nessa parte. Mantém-se algumas características no design, mas com um certo distanciamento, e também a nível das características em si, como o caso do cancelamento de ruído e como o caso do modo ambiente, que são, como ainda agora falei, características muito próprias dos AirPods Pro. Pronto, é o que eu tenho a dizer em relação a estas duas situações. Tudo aponta que seja para agora, dia 18 de maio. Vamos aguardar se de facto esta data se confirma, e se confirmar e se forem lançados, eu estarei cá no dia a seguir para trazer todos os detalhes destes lançamentos. Pois é, meus amigos, foi preciso lançar o episódio de hoje a falar sobre o rumor que falava sobre o sistema de áudio do Apple Music Hi-Fi
para ela decidir efetivamente lançar, e foi isso que aconteceu durante o dia de hoje. Ou seja, eu estou a gravar uma atualização da notícia de hoje. Ela apelidou de áudio lossless, e o lado positivo que certamente surpreendeu toda a gente, inclusive a mim, ou seja, surpreendeu todo o mundo a nível de tecnologia, é que ela irá lançar todo este recurso ao seu vasto catálogo com mais de 75 milhões de músicas sem custo adicional. Ou seja, qualquer assinante do serviço do Apple Music irá usufruir deste recurso sem pagar algo mais. Mas como a Apple não dá ponto sem nó, vamos lá à parte negativa, e é aqui que eu vou entrar a pé juntos. A Apple confirmou durante o dia de hoje, ao T3, que nenhum dos seus AirPods irá trazer suporte à reprodução sem perdas do Apple Music, nem na versão comum, nem da alta resolução. Pois é, nem mesmo os AirPods Max, que custam nos Estados Unidos $550, no Brasil custa €6.900 e em Portugal custa €629, que tem todo o seu marketing claramente direcionado a pessoas com ouvidos muito apurados, poderão aproveitar o áudio lossless na própria plataforma. Falando de comunicação Bluetooth, a limitação ocorre por uma simples incompatibilidade de codecs. Os AirPods, todos eles, incluindo o Pro e o Max, usam codecs AAC na transmissão de áudio via Bluetooth, quando o Apple Music usará o formato ALAC nas transmissões sem perdas. A notícia não chega a ser surpreendente, porque tecnicamente nenhum fone Bluetooth é capaz de entregar áudio verdadeiramente lossless, já que a própria comunicação do protocolo envolve por natureza algum tipo de compressão de dados. As versões mais recentes do Bluetooth, entretanto, estão cada vez mais próximas da transmissão sem perdas, com bitrates e frequências maiores, mas elas ainda não são, entretanto, lossless. Ainda havia uma esperança que a Apple atualizasse por via de firmware os AirPods, ao menos os AirPods Max, que apelam para um público audiófilo, para acomodar alguma nova tecnologia que permitisse a transmissão sem fios lossless, ou ao menos quase lossless, aos fones. Mas a Apple resolveu seguir o conceito de áudio sem perdas à risca. De facto, a empresa alerta que apenas usuários com equipamento especial poderão desfrutar do áudio lossless de alta resolução no Apple Music. Conforme informado na secção de perguntas e frequentes do serviço, ou seja, nas facs, está escrito lá, e passo a citar: você pode escutar o áudio lossless usando a versão mais recente do Apple Music no iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Ligue o áudio lossless nos ajustes, música, qualidade de áudio. Você pode escolher entre o lossless e o lossless de alta resolução para conexões Wi-Fi ou celular. Note que o lossless de alta resolução requer equipamento externo como um DAC, ou seja, um conversor digital analógico USB externo. A Apple confirmou ao jornalista Micah Singleton da Billboard que os AirPods Max não trarão suporte ao áudio lossless, nem mesmo quando está ligado via Lightning. Ou seja, ao menos até o momento, a coisa segue um tanto quanto limitada e confusa, porque uma vez que os usuários até poderão ligar a transmissão lossless nos AirPods, mesmo que isso não faça nenhuma diferença na prática. E eu só pergunto, porquê Apple? A minha crítica vai: para que anunciar algo de peito feito a dizer não, a gente vai entregar o melhor que a música pode oferecer, a gente vai entregar o melhor que a gente tem, sem custo adicional. Ou seja, se você já é assinante do nosso serviço Apple Music, você poderá desfrutar de toda esta potencialidade que a gente tem para entregar sem pagar mais por isso. Quando depois, em termos práticos, pelo menos para já, se calhar nem 5% dos assinantes do Apple Music poderão desfrutar isto. A gente também convém não fazer nenhum cavalo de Troia e um bicho de 7 cabeças em relação a este assunto, porque a maioria de nós nem sequer sabe diferenciar uma música sem este recurso e com este recurso. Ou seja, hoje em dia basta comprar uns bons fones que a pessoa já acha que está a ouvir um som
estratosférico de outro planeta e não sabe perceber se o áudio que está a ouvir é realmente um áudio que entrega toda a potencialidade ou não. Ou seja, os fones acabam por pôr um bocadinho o lixo para debaixo do tapete. Mas aqui eu fico revoltado por uma empresa anunciar algo de peito feito, a bater com a mão no peito, a dizer que vai entregar o melhor sem a pessoa pagar mais por isso, se depois em termos práticos ela tem uma panóplia de produtos ligados ao áudio, neste caso 2 gerações de AirPods, uma geração de AirPods Pro, uns AirPods Pro Max que ela fez tanta notícia, que fez correr tanta tinta à volta destes fones, em que ela apelidou que isto é uns fones claramente para um nicho de mercado, ligado a pessoas que estão ligadas à área da música, que estão ligados à área de áudio, por causa daquilo que aquilo entrega, e a gente sabe a tecnologia que está por detrás daquilo. Realmente são uns fones fantásticos. E nem nos fones que ela apelidou e fez todo aquele marketing à volta daqueles fones que custam os olhos da cara, tem suporte para isto. Então para quê lançar uma coisa se depois efetivamente as pessoas não vão poder tirar e não poderão tirar partido disto, nem poderão usufruir deste recurso? Eu só pergunto porquê. É porque a concorrência está a apertar, porque os demais já têm esse tipo de serviço, como o Deezer, como o Tidal? Ok. E então, se a gente sabe que quando a Apple lança uma coisa, por norma, traz sucesso, nem que aquilo seja uma porcaria autêntica, normalmente não é, mas mesmo que seja, as vendas disparam, ela acaba por vender, ela acaba por esgotar stocks, bastava adiar por mais um tempo para usufruir ou poder as pessoas desfrutar claramente daquele serviço. Agora, não faz sentido ela estar a lançar algo que as pessoas não vão poder tirar partido daquela situação. Ainda por cima de uns fones que são caríssimos, que custam quase o dobro da concorrência, como os Bose 700, como o Sony WH-XM1004, que é salva não como é que é, WH-1000XM4, que também são os topos de gama da Sony. 2 fones que eu ainda agora aqui citei que custam na casa dos 350 euros, e ela lança uns fones que são quase o dobro do preço e nem tem um suporte ao próprio serviço dela. Quer dizer, então ela fala tanto do seu próprio ecossistema, que as coisas entre elas comunicam-se tão bem e que funcionam tão bem, para depois já lançar algo que os próprios produtos dela não têm suporte para isso. Eu só pergunto mais uma vez, porquê Apple? Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de outro qualquer episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro de algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.